O peixe-morcego é uma espécie de peixe marinho que pertence à família Ubiquocephalidae. Ele vive em águas profundas, entre 200 e 3.000 metros de profundidade, e se alimenta de crustáceos, moluscos e outros peixes. O peixe-morcego tem um corpo achatado e arredondado, com uma cabeça grande e olhos pequenos. Ele possui um órgão luminoso na ponta de um ilício, que é uma espécie de vara que sai da sua testa. Esse órgão serve para atrair as presas e também para se comunicar com outros peixes da mesma espécie. O peixe-morcego tem um comportamento curioso. Ele usa suas nadadeiras peitorais e pélvicas para se locomover no fundo do mar, como se fossem pernas. Ele também pode inflar o seu estômago com água para aumentar o seu volume e se defender dos predadores. Além disso, ele pode mudar de cor para se camuflar no ambiente. O peixe-morcego é considerado um dos peixes mais feios do mundo, mas também um dos mais fascinantes pela sua adaptação às condições extremas do seu habitat. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre a biologia, a ecologia e a conservação do peixe-morcego, além de mostrar fotos dessa incrível criatura. Acompanhe-nos nessa viagem ao fundo do mar e descubra os segredos do peixe-morcego. Mas antes disso, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Obrigado por assistir. Os peixes-morcegos são um grupo de peixes marinhos que pertencem à ordem Lophiiformes. Eles se caracterizam por possuírem um órgão iluminado na ponta de uma haste que se projeta da cabeça, chamado de isca. Esse órgão é usado para atrair presas e parceiros na escuridão das profundezas do oceano. Os peixes-morcego têm um corpo achatado e uma boca grande com dentes afiados. Eles podem engolir presas maiores do que eles mesmos. Alguns peixes-morcego apresentam um fenômeno chamado de simbiose sexual, em que o macho se funde com a fêmea e passa a depender dela para obter nutrientes e hormônios. Os peixes-morcegos são animais fascinantes e misteriosos, que ainda guardam muitos segredos sobre sua biologia e ecologia. Os peixes-morcegos são animais marinhos que pertencem à família Ubiquocephalidae, que possui cerca de 60 espécies diferentes. Eles são chamados assim por causa da sua aparência peculiar, que lembra um morcego com asas achatadas e um focinho alongado. Eles vivem em águas profundas, geralmente entre 200 e 3.000 metros de profundidade, onde a luz é escassa e a comida é rara. Por isso, eles desenvolveram algumas adaptações para sobreviver nesse ambiente hostil. Uma das principais características dos peixes-morcego é a sua capacidade de camuflagem. Eles possuem uma coloração que varia de acordo com o tipo de substrato onde se encontram, podendo ser arenosa, parda, acinzentada ou até mesmo vermelha, amarela ou laranja. Eles também têm manchas escuras pelo corpo que ajudam a confundir os predadores. Além disso, eles têm uma pele áspera e espinhosa que dificulta a sua captura. Eles se aproveitam dessa camuflagem para ficar parados no fundo do mar, esperando que alguma presa se aproxime. Outra característica interessante dos peixes-morcego é a sua forma de locomoção. Eles não nadam como os outros peixes, mas sim se arrastam pelo fundo usando as suas nadadeiras peitorais e pélvicas modificadas, que se parecem com patas. Eles também podem usar a sua nadadeira caudal para dar impulsos rápidos quando precisam escapar de algum perigo. Eles são capazes de se mover em qualquer direção, inclusive para trás. A alimentação dos peixes-morcego é baseada em pequenos animais que vivem no fundo do mar, como crustáceos, moluscos, vermes e outros peixes. Eles usam uma estratégia de caça chamada de pesca à linha, que consiste em usar um apêndice na cabeça chamado de ilício, que tem uma ponta luminosa produzida por bactérias bioluminescentes. Eles balançam o ilício na frente da boca, atraindo as presas curiosas com a luz. Quando elas se aproximam, eles as abocanham com os seus dentes cônicos e afiados. A reprodução dos peixes-morcego é pouco conhecida, mas acredita-se que eles sejam ovíparos, ou seja, que botem ovos. Alguns biólogos marinhos sugerem que os lábios vermelhos e brilhantes de algumas espécies sejam importantes para o acasalamento, pois serviriam para atrair e reconhecer os parceiros na escuridão. No entanto, essa hipótese ainda precisa ser confirmada. Os peixes-morcegos são animais fascinantes e misteriosos, que habitam as profundezas do oceano e possuem adaptações incríveis para viver nesse ambiente. Eles podem ser encontrados em várias regiões do mundo, como o Golfo do México, o Caribe, o Atlântico Sul e o Pacífico.
Eles também são encontrados no Brasil, principalmente na costa nordeste. Eles são considerados vulneráveis à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, pois sofrem com a pesca predatória e a destruição do seu habitat. Por isso, é importante preservar esses animais e conhecer mais sobre eles. Os peixes-morcegos são peixes marinhos que vivem nas profundezas do oceano, onde a luz é escassa e a pressão é alta. Eles pertencem à família Obicocefalidae e à ordem Lophiiformes, que inclui outros peixes com órgãos iluminados para atrair presas e parceiros. O habitat dos peixes-morcego varia de acordo com a espécie, mas geralmente eles são encontrados em recifes de coral, áreas rochosas, fundos arenosos e manguezais. Algumas das regiões onde eles ocorrem são: Pacífico Ocidental, abrange as ilhas Ryukyu, a Austrália e o Mar Vermelho. É o habitat do peixe-morcego Platax pinatus, que pode medir até 75 centímetros de comprimento e tem listras prateadas e pretas na idade adulta. Oceano Índico, abrange as Ilhas Maldivas, o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. É o habitat do peixe-morcego de lábios vermelhos, Obicocephalus darwini, que pode medir até 40 centímetros de comprimento e tem lábios vermelhos brilhantes e uma faixa marrom escura que desce pelas costas. Oceano Atlântico, abrange o Caribe, o Golfo do México e a costa brasileira. É o habitat do peixe-morcego brasileiro, Obicocephalus vespertilio, que pode medir até 35 centímetros de comprimento e tem uma cor arenosa, parda ou acinzentada no dorso, com manchas negras e o ventre rosado. Os peixes-morcegos são adaptados ao seu habitat e têm uma camuflagem eficiente para se proteger dos predadores. Eles também podem se mover pelo fundo usando suas nadadeiras peitorais e pélvicas modificadas em forma de patas. Existem cerca de 60 espécies de peixes-morcego, que pertencem à família Obicocefalidae e à ordem Lophiiformes. Esses peixes têm um corpo achatado e uma boca grande com dentes afiados. Eles vivem nas profundezas do oceano e usam um órgão iluminado na ponta de uma haste que se projeta da cabeça, chamado de isca, para atrair presas e parceiros. Algumas das principais espécies de peixes-morcego são: peixe-morcego brasileiro, Obicocephalus vespertilio tem uma cor arenosa, parda ou acinzentada no dorso, com manchas negras e o ventre rosado. Pode ter outras colorações menos comuns, como bege, branco, laranja, amarelo e vermelho. Tem uma boca pequena e um focinho alongado. Pode medir até 35 centímetros de comprimento. Peixe-morcego de lábios vermelhos, Obicocephalus darwini tem lábios vermelhos brilhantes, quase fluorescentes, e uma coloração acinzentada ou acastanhada no dorso, com uma faixa marrom escura que começa na cabeça e desce pelas costas. Tem um chifre e um focinho castanhos. Pode medir até 40 centímetros de comprimento. Peixe-morcego de lábios rosados, Obicocephalus porrectus tem lábios rosados e uma coloração marrom clara no dorso, com manchas escuras irregulares. Tem um chifre curto e um focinho longo. Pode medir até 25 centímetros de comprimento. Peixe-morcego Platax pinatus tem um corpo comprimido lateralmente e barbatanas dorsal e anal muito alongadas nas primeiras fases do seu desenvolvimento. Quando é jovem, tem uma coloração escura ou preta com uma linha laranja que percorre todo o perímetro do corpo. Quando é adulto, tem listras prateadas e pretas. Pode medir até 75 centímetros de comprimento. Os peixes-morcegos são animais misteriosos, que ainda guardam muitos segredos sobre sua biologia e ecologia. Os peixes-morcegos são um grupo de peixes marinhos que pertencem à ordem Lophiiformes. Eles se caracterizam por possuir uma estrutura alongada na cabeça, chamada de lício, que termina em um apêndice luminoso, usado para atrair as presas na escuridão das profundezas do oceano. A evolução dos peixes-morcego é um tema fascinante, pois revela como esses animais se adaptaram a um ambiente extremo e desenvolveram uma diversidade de formas e comportamentos. A origem dos peixes-morcego remonta ao Cretáceo Inferior, há cerca de 130 milhões de anos, quando surgiram os primeiros representantes da subordem Ceratioideae, que inclui a maioria das espécies atuais. Esses peixes se diferenciaram dos demais Lophiiformes por apresentarem uma redução do tamanho do corpo, uma fusão dos ossos da mandíbula e do palato, e uma modificação do ilício, que passou a ter uma glândula bioluminescente na ponta.
Além disso, os ceratioides desenvolveram um sistema reprodutivo único, no qual os machos se fixam nas fêmeas por meio de uma mordida e se tornam parasitas permanentes, recebendo nutrientes e hormônios através da corrente sanguínea. Esse fenômeno é conhecido como simbiose sexual e permite que os peixes-morcego economizem energia e aumentem as chances de fertilização. Ao longo do tempo, os peixes-morcego se diversificaram em mais de 160 espécies, distribuídas em 11 famílias. Cada família possui características distintas, como o formato do corpo, o tamanho do ilício, a presença ou ausência de espinhos e dentes, e o grau de simbiose sexual. Por exemplo, a família Oneroididae possui peixes com um corpo alongado e sem escamas, um ilício curto e grosso, e dentes pequenos e cônicos. Já a família Melanocetidae possui peixes com um corpo robusto e escamoso, um ilício longo e fino, e dentes grandes e afiados. Os peixes-morcego também variam em relação ao habitat, podendo ser encontrados desde a zona mesopelágica, 200 a 1.000 metros de profundidade, até a zona abissal, mais de 4.000 metros de profundidade. Os peixes-morcego são exemplos notáveis de como a evolução pode gerar soluções criativas para os desafios impostos pelo ambiente. Eles são capazes de sobreviver em condições extremas de pressão, temperatura e escassez de alimento, graças às suas adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Além disso, eles apresentam uma grande variedade de formas e cores, que refletem a sua história evolutiva e a sua ecologia. Os peixes-morcegos são, portanto, objetos de estudo fascinantes para os biólogos marinhos e para o público em geral. Em conclusão, os peixes-morcegos são animais fascinantes que apresentam uma grande diversidade de formas, cores e comportamentos. Eles são capazes de se adaptar a diferentes ambientes marinhos, desde os recifes de coral até as profundezas abissais. Alguns deles possuem órgãos luminosos que usam para atrair presas, parceiros ou se comunicar. Outros têm dentes afiados e mandíbulas poderosas que lhes permitem caçar peixes maiores. Eles também têm uma relação simbiótica com alguns tipos de bactérias que lhes fornecem nutrientes. Os peixes-morcegos são importantes para o equilíbrio ecológico dos oceanos e para a pesquisa científica, pois podem revelar aspectos da evolução, da biologia e da ecologia dos seres vivos.